Tá cada vez mais difícil conseguir um emprego de verdade, né? Com estabilidade e um bom salário. Pois se você pensa assim como eu, chegou a hora de você passar em um concurso público de qualidade em 2025 e mudar de vida. Então vem comigo porque nesse vídeo eu vou te trazer um passo a passo de como fazer essa prova de múltipla escolha que pode ser a grande vitória da sua vida. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? É claro. Hoje eu vou trazer aqui para vocês um passo a passo de como realizar uma prova de múltipla escolha, incluindo algumas dicas e truques. E para aqueles que não sabem, a prova de múltipla escolha é aquela prova em que você tem que assinalar a alternativa correta, normalmente entre 4 ou 5 opções diferentes. Não me diga! Essa modalidade de prova é utilizada na grande maioria dos concursos públicos, nos vestibulares e também nós já fizemos muitas vezes na época da escola, né? Na minha época, a gente chamava de prova de xizinho, porque a gente marcava um X na alternativa correta. Não, nada a ver, irmão. E antes de dar a primeira dica ou truque, eu já informo para você que essas dicas e truques não servem para você que não estudou e não se preparou para a prova. Porque isso que eu vou passar aqui para vocês é uma técnica e não um milagre. Não é preciso me dizer, já me haviam dito. Mesmo assim, se você não tiver estudado, quem sabe elas podem te dar um direcionamento pelo menos. Então vamos logo para o primeiro passo, que é ler a prova do início ao fim e já responder aquelas questões que você tem certeza. Bom, vamos imaginar que é uma prova de 30 questões. Você vai dar essa primeira lida na prova com dois objetivos. O primeiro é já conhecer a prova toda, para você saber o que te espera. E o segundo é você já responder aquelas questões que você tem certeza absoluta da resposta. E assim, você já reduz o número de questões que restam. Mas assim, esse não é o momento de ficar pensando, eu tô só entre essas duas alternativas aqui, qual será que é a correta? Não, isso nós vamos deixar para depois. Agora é o momento de responder com certeza absoluta, sem pensar duas vezes. Muito bem, tirou 10. Depois que você fez isso, nós vamos agora para o segundo passo, que é planejar o tempo da prova, calculando o tempo máximo de cada questão restante. Bom, digamos que das 30 questões, você acabou respondendo 15 com certeza absoluta, que é um número considerado razoável para você que estudou e para um conteúdo que seja difícil. Então, nesse momento, você verifica quanto tempo resta para terminar a prova e calcula o tempo máximo que você tem para cada questão. Utilizando aqui como exemplo o nosso caso prático, digamos que para as 15 questões que estão faltando, você ainda tem pela frente 2 horas de prova. Então você teria um tempo máximo de 8 minutos para resolver cada questão. Nessa hora, cabem alguns comentários. Primeiro, em nenhuma hipótese, você deve voltar para analisar aquelas questões que você já respondeu no primeiro passo. Até porque, lembra que eu falei, era para responder apenas aquelas em que você tem 100% de certeza da resposta. Segundo, além de responder as questões, normalmente existe a necessidade de passar essas respostas para uma folha de respostas, para um gabarito, que será conferido provavelmente depois de forma eletrônica. Então, deixe ao menos 20 minutos para essa última etapa, pois ela necessita de extrema atenção. Até porque não adianta ter feito a prova com tanto cuidado se você depois errar no momento de transferir a sua resposta para essa folha de respostas. É verdade. Agora, se for uma prova online, por exemplo, daí não tem essa necessidade de transferir as respostas. Então, neste caso, você tem mais tempo. Então, não se esqueça de considerar esses detalhes, para que você não se perca no tempo da prova. E agora vamos para o nosso próximo passo. Reler as questões que sobraram e focar naquelas que você acredita que está preparado para acertar. Sim, porque existem 3 tipos de questões. Aquelas que você sabe as respostas na certeza, que são aquelas do passo 1, aquelas que envolvem assuntos que você conhece, mas precisa pensar um pouco antes de escolher a resposta correta, que são justamente as que nós vamos resolver agora nesse passo, e aquelas que você não faz a menor ideia da resposta, que nós vamos passar batido por elas agora.
Então, quando a gente chega nessas questões de agora, a primeira coisa a fazer é de cara eliminar aquelas respostas que você tem certeza que não estão corretas. Claro, pois quanto menor a quantidade de alternativas que você tiver para escolher, maior as suas chances de acertar a questão. Exato! Então vai, digamos que das 5 alternativas, você conseguiu eliminar 3 que considera incorretas e agora ficou entre 2 que podem ser as corretas. Isso dá uma raiva, né? Principalmente quando você olha para elas e fala, putz, essas 2 questões aqui podem ser as corretas. Então calma, nessa hora que sobraram 2 questões, você vai voltar a ler o enunciado da questão com muita atenção, pois lá pode ter uma palavrinha que pode fazer toda a diferença. Além disso, lembra que você já leu a prova inteira lá no início? Nessa hora, você tenta lembrar se tem alguma questão parecida na prova, pois muitas vezes a resposta de uma questão pode estar dentro do enunciado de uma outra questão. É sério? E se mesmo depois de tudo isso, você continua na dúvida e continua entre as 2 questões, você vai escolher e assinalar aquela que você considera a mais correta. Nem pense em deixar isso para depois. Você não pode desperdiçar o tempo que você dedicou para essa questão. Então responde ela logo e vai para a próxima. E claro, sempre cuidando do tempo máximo que você tem para cada questão. E agora vamos para o nosso passo número 4. Calcular novamente o tempo de prova e responder todas as questões que restam. Muito bom, então vamos recapitular. Logo de cara você respondeu 15 questões na certeza, lá no início. Digamos que nesse último passo que nós fizemos, o passo 3, você conseguiu responder mais 10 questões e com boas chances de ter acertado. Então agora sobraram 5 questões que você não tem a menor ideia da resposta. Você confere o tempo restante e vê que ainda falta 1 hora para terminar a prova. Então você pensa, bom, eu tenho 1 hora para fazer 5 questões. Então, eu tenho 12 minutos para resolver cada uma delas. Mas é claro, não se esqueça daquela questão do tempo necessário para transferir as suas respostas para a folha de respostas. E agora eu vou te dar umas dicas importantes para que você aumente a sua chance de acertar essas questões. Puxa, já era tempo! No fim das contas, essas dicas também vão servir para a pessoa que não estudou para a prova. Mas a diferença é que ao invés de você chegar nesse momento faltando apenas 5 questões, pode ser que para você que não estudou ainda faltem 20 questões. Primeira coisa então, quando você chegar na questão, você relê e verifica se realmente não tem nenhuma alternativa que possa ser descartada. Normalmente, sempre tem 1 ou 2, ainda que você não tenha dedicado um tempo de estudo suficiente para aquele assunto. Depois disso, você vai fazer o seguinte: olhe apenas para as alternativas e tente separar elas por tendências. Como assim? Não sei! Olha, sabe quando você vê que tem 2 alternativas que são parecidas e que tendem para o mesmo lado? Então, como só existe uma alternativa incorreta, você agrupa todas essas alternativas que são parecidas ou que têm a mesma tendência e elas podem ser desconsideradas, porque normalmente a alternativa correta terá uma tendência oposta àquelas que você conseguiu agrupar. Outra dica: cuidado com as alternativas de resposta que falam somente, apenas, isso serve apenas para, exclusivamente para. Normalmente essas alternativas não estão corretas. Cuidado também com aquelas respostas que dizem todas as alternativas acima estão corretas, porque pode ter uma pegadinha nesse tipo de questão. Era só o que me faltava. Se você ainda estiver tranquilo de tempo, pode reler os enunciados das outras questões para verificar realmente se não existe nenhuma informação que possa auxiliar nessas respostas que faltam. E depois de tudo isso, das alternativas que sobraram, você tenta escolher aquela que considera mais apropriada. E é isso, pessoal. É importante dizer que existem muitas técnicas e muitas formas diferentes de fazer uma prova, e que não existe a certa ou a errada. Você que assiste o meu canal já sabe que a minha intenção nunca é dar aula aqui sobre nenhum tipo de assunto. Estou apenas trazendo as técnicas que eu utilizo e o passo a passo que muitas vezes já teve um bom resultado para mim. E para você que ficou comigo no vídeo até agora, eu vou te dar uma dica bônus. Nunca, nunca,
nunca mude as suas respostas. As provas nos colocam em situação de tensão, nervosismo, ansiedade, e isso nos cansa muito mentalmente e até fisicamente. Então, por que você acha que vai ser bom, que vai ser uma boa ideia trocar alguma resposta sua lá no final da prova? Sendo que quando você respondeu aquela questão, você estava com a cabeça bem mais descansada e com uma concentração muito maior. Então esquece isso, nunca altere suas respostas, vai por mim. E agora, escreve aqui para mim nos comentários qual é a sua dica, quais são as técnicas que você utiliza quando vai realizar esse tipo de prova. Eu quero saber o que você pensa. E aí, gostou do vídeo? Então não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de clicar no sininho, para que você seja informado quando eu postar novos vídeos aqui no canal. E agora, para que a gente continue falando sobre como devemos agir quando estivermos em uma prova de múltipla escolha, eu vou deixar aqui para vocês esse vídeo em que eu trago uma técnica infalível que você pode utilizar em sua prova, com uma demonstração na prática. Tô deixando ele agora aqui para vocês. Te vejo lá, hein?